Vamos colocar a mão no coração e falar com Jesus agora. Nós estamos gratos por essa oportunidade maravilhosa. Aqui estamos nós, vamos abrir o nosso primeiro jejum dos 52 dias. E isso é uma grande bênção. Jejuar, buscar a Deus, é fonte de vida. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, esse é o caminho. Não tem uma outra forma. Eu lamento as pessoas que não valorizam as coisas espirituais. Porque quando Deus é com a gente, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos unge com poder, nos dá graça, nos dá unção, não há nada capaz de impedir o nosso progresso. Nós vamos além. Então, com seu coração rasgado, totalmente aberto, vamos falar com o Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como eu te amo. Eu te amo, Senhor. E eu me sinto tão grata por ter a oportunidade de estar aqui. Eu te amo tanto. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Se falamos e pensamos algo que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue, Senhor, sobre os pensamentos e os sentimentos de cada pessoa. Passa do teu sangue sobre todos nós. Passa do teu sangue sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre os templos. Eu peço que o Senhor visite os nossos membros, o nosso povo que está conosco, os que nos acompanha em todos os lugares. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro. Eu peço que o Senhor se manifeste aqui. Eu preciso de mais da sua presença. Quem sou eu sem o Senhor? O que eu posso fazer sem o Senhor? Para onde ir sem o Senhor? Não há esperança sem o Senhor. Não há vida. Não há porquê. A vida só faz sentido com o Senhor. Nós só encontramos paz no Senhor. Ó Deus, do Senhor vem a vida que nós precisamos. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, todas as atuações demoníacas, todas as forças do inferno, tudo que se levantou para atrapalhar, para roubar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu repreendo setas demoníacas, atuações demoníacas, toda atuação do inferno, todo levante, toda força maligna que queira atrapalhar esse trabalho, impedir as vidas de ir até o fim, de buscarem o Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo peso, todo desânimo, toda opressão, toda seta demoníaca. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho, sobre este jejum, sobre o primeiro jejum dos 52 dias, os 52 dias sabáticos da nossa vida, os 52 dias de restauração. Nós cremos, é tempo de restauração. E meu Pai, passa do teu sangue sobre nós, nos cobre com teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor, passa do teu sangue na igreja, em todo o ministério, em todos os templos, na vida do nosso povo, coloca anjos poderosos ao redor, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso dia, abençoa tudo que vamos fazer, assuma o controle do trabalho,
Senhor, fala os corações, muda radicalmente vidas, transforma mentalidades, abre o entendimento de cada pessoa, que nenhuma pessoa, saia da mesma maneira desse trabalho, mas que uma coisa linda, transformadora aconteça aqui. Ó Deus, fortaleça o que está fraco, anima o desanimado, levanta o caído, desperta o que está, Senhor, talvez desatento, distraído com alguma coisa. Eu peço a cobertura do teu sangue. Cubra-nos com teu sangue, assuma o controle, fala conosco, manifesta aqui. Eu preciso da sua presença. Eu abro o jejum dos 52 dias, o primeiro dos 52 dias, e com uma alegria, uma gratidão, uma certeza no meu espírito, que é um passo de fé muito importante, é transformador. Eu agradeço demais, eu confio, eu acredito totalmente na transformação de vida através da oração, do jejum. Como disse o Senhor, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E quando o teu povo para orar, para buscar, para jejuar, quando a igreja para orar, é transformador. Ainda há um remanescente que tem sede. Ainda há um remanescente que se importa com as coisas espirituais, que valoriza as coisas espirituais, que acredita no Deus que foi com Abraão, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó, no Deus de José, no Deus de Davi. Há ainda um remanescente que acredita que é pela fé, que acredita no que está escrito em Hebreus 11, é pela fé. Ó Deus, é pela fé. Então, que um despertamento, que a fé seja despertada de cada um, uma fé viva, seja despertada aqui hoje. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, crendo no meu espírito que será transformador para todos nós e que nenhuma pessoa vai sair da mesma maneira. Assuma o controle e seja conosco. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Sentem-se, por favor. Em Efésios 6,17 diz assim: Usem o capacete da salvação e a espada, vamos juntos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, a espada que corta a escravidão, que corta o vício, a espada que corta o mal, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. Nós encontramos na Bíblia uma passagem no Velho Testamento, num tempo em que Saul era rei e estava caído, perdeu a fé, tudo que praticava. Ele tinha sacerdotes, os rituais aconteciam, mas era pura religião. Não havia fé, não havia vida espiritual nele. O único da sua casa que havia mantido a fé era Jonatas. E os filisteus já tinham tomado conta do país de tal maneira que todos os ferreiros estavam em poder deles. E naquela época, somente Saul e Jonatas tinham espada. O exército de Israel estava inteiro desarmado. E só Jonatas teve a coragem de ir enfrentar os filisteus e nem contou ao seu pai, porque sabia que seu pai não tinha fé. Então, ele foi em silêncio.
Ali nós vemos o que o diabo faz. Ele vai tomando conta, e chega num ponto que ele toma o que é mais importante da sua vida, que é a palavra, a sua capacidade de crer na palavra. Como um exército desarmado, um exército precisa estar armado, precisa ter sua espada na mão. Não tinha espada, porque o inimigo não permitia, porque o inimigo tinha poder sobre Israel. Aqui tem uma mensagem para todos nós. Esse mesmo demônio, essa força demoníaca que atuou naqueles dias. Davi ainda não tinha enfrentado Golias. Ele atua hoje. Esse demônio que vem para roubar, arrancar a espada do povo de Deus. E como nós vemos isso? A cegueira, o que acontece nesse mundo, as influências, tem feito com que as pessoas não olhem para a palavra como se deve olhar. Não creem. Tem muita gente perdida. E é por isso que tem tantos cristãos sem vitória, tantos cristãos sendo roubados, mesmo estando dentro da igreja. O diabo só mata, rouba e destrói. E é impressionante, como eu estou há muito tempo na fé, eu vejo as pessoas dentro da igreja sendo roubadas. Crentes sendo roubados, obreiros sendo roubados. Quantas vezes eu vi obreiros internos sendo roubados. Porque não ficam com a palavra. Se distraem. O diabo vem e rouba a espada. Impede a pessoa de ter a espada. Ela não crê, ela não fica com a palavra. Isso é sério. Porque só a palavra, crer na palavra, é que vai revolucionar a sua vida. É crer na palavra. Tanto que Jesus, quando foi tentado no deserto, nos deu o padrão. Nos deu o exemplo. O exemplo de como responder às tentações do diabo. Qual o padrão? Diga comigo, está escrito. De novo está escrito. Ele não disse, foi falado, alguém disse, alguém falou. Ele não disse isso. Às vezes as pessoas tendem a dizer muito, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e às vezes você vê que aquilo não casa com a palavra. Peraí, Deus não é Deus de confusão. Como é que Deus falou um negócio que vai contra a sua palavra? Mas Jesus estabeleceu e nos ensinou, nos deu exemplo. Esse é o padrão. Como é que eu ajo? Está escrito. Em Mateus 4, então, diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, vamos juntos? Está escrito. Mais forte está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele vai chegar para você e diz, faça algo. Faça na carne, ande na carne. Acontece que quando você planta na carne, você colhe destruição. Paulo falou das duas mentes. A mente da carne e a mente do espírito.
Quem tem a mente do Espírito é porque é guiado pelo Espírito, a mente da carne é porque é guiado pela carne. E é possível você saber quando uma pessoa é guiada pela carne. Ela não tem o padrão de Deus. Ela não resolve as coisas dentro do padrão bíblico. Ela não busca saber como a Bíblia o ensina a agir naquela questão. Como é que eu reajo? Está escrito. O que está escrito? Vá ao livro. Jesus disse, está escrito. Jesus seguiu o livro. Jesus seguiu a Bíblia. Jesus não disse, alguém falou. João Batista falou. Alguém falou. Ele disse para o diabo, escrito. Então assim, quando eu estou diante de uma tentação, de um problema, de uma situação, como eu tenho que reagir? Está escrito. Como está escrito? O que está escrito? O que eu li no livro? Se todo crente ficasse com o que está no livro, se todo crente seguisse o livro, então todo crente seria altamente vitorioso. Nós não encontraríamos um crente sem vitória. Nenhum crente. Por que as pessoas são roubadas? Porque elas não se preocupam com o que está escrito. Elas se preocupam com o que elas pensam, com o que elas sentem, com o que elas acham, com o que falaram, com a opinião das pessoas. O que pensam, o que opinaram, o que vão dizer. Nós encontramos na Bíblia pessoas que até creram em Jesus, mas não o assumiram. E está escrito por quê? Porque elas preferiram mais a aprovação das pessoas do que a de Deus. Nós queremos restauração. Todos nós queremos restauração. Eu quero viver uma vida restaurada em todos os aspectos. Não há uma área que eu aceite que não esteja caminhando bem. Todas as áreas precisam caminhar muito bem, porque eu aprendo assim com Deus. Eu não posso admitir, aceitar. Não, tudo bem, essa área, meu financeiro vai bem, mas minha família está ruim. A minha família vai bem, mas minha saúde não está bem. Então, sabe, uma coisa compensa a outra. Não, não é assim. Não está escrito assim. O que eu encontro na Bíblia é que Jesus veio para dar uma vida, e vida com abundância, e significa que essa vida, para ser abundante, ela tem que começar com um sucesso espiritual. Você não vai encontrar uma pessoa realmente bem-sucedida se a vida espiritual dela não é bem-sucedida. Tem que começar pela vida espiritual. E então eu vou vendo cada área. Eu não posso aceitar a minha família sem restauração, não posso aceitar a minha saúde, meu financeiro. Cada área da minha vida precisa ser bem estruturada. Eu preciso passar as áreas da minha vida e colocar a minha fé, o que está escrito lá. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu vou viver muito mais pela palavra do que pelo pão. É a palavra que sustenta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra. Mas quando eu só me preocupo em alimentar a minha carne, eu só me preocupo com pão. E Jesus, inclusive, disse isso. Vocês não precisam se preocupar com o que vão comer, vestir. Vocês não têm que se preocupar com nada. Vocês têm que buscar a Deus em primeiro lugar. Foi isso que ele disse. Porque se cada crente estivesse buscando a Deus em primeiro lugar,
de acordo com o que Jesus falou, então todas as áreas seriam bem estruturadas. Porque ele disse, não se preocupe com nada, mas me busque em primeiro lugar. O que você tem que fazer é me buscar em primeiro lugar. Então está escrito, me busque em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Pois o próprio diabo agora usou o que está escrito, mas fora de contexto. E o crente, que é guiado pelo Espírito Santo, não admite uma coisa fora de contexto, virando uma regra, uma lei, uma doutrina na vida dele. Espera aí, isso está fora de contexto. Isso é um versículo isolado que não, com uma interpretação pessoal, que sai de todo o contexto bíblico. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não me manda ser imprudente e tudo bem, Deus vai me socorrer em todas as minhas imprudências. E Jesus veio, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tento a Deus, e por que Deus não me livrou? Mas o diabo vem e fala na sua mente, faça isso, faça isso, faça isso. E você cego, vai lá na imprudência, e quer que Deus livre você na imprudência. Você foi imprudente. E Deus vem e diz o quê? Eu não mandei você me tentar. Isso é tentar Deus. Isso é tentar Deus. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso. Disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está aqui. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Ele disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus disse o tempo todo para o diabo, mesmo quando o diabo disse, mas está escrito também isso aqui, está escrito. Ele disse, também está escrito. Você pegou algo fora de contexto, com a interpretação pessoal. Você deu uma conotação totalmente diferente para essa mensagem. E é o que acontece por aí. As pessoas pegam uma coisa fora de contexto, dão uma conotação totalmente pessoal, uma interpretação pessoal, transformam aquilo numa lei, numa regra, numa doutrina, e começam a seguir aquilo. É por isso que tem tanto engano aí fora. Porque as pessoas não se atêm ao livro. E muitas coisas que acontecem no dia a dia poderiam ser mudadas se simplesmente nós disséssemos para o diabo, para nós mesmos, está escrito. Quando o diabo, por exemplo, lança uma sensação de medo, de temor, o que é que você faz? Muitos aceitam, abraçam aquilo. Totalmente. Jesus não.
Jesus seguiu a palavra escrita. Está escrito. Então vem um medo, uma notícia que chega, algo que acontece, que dá uma sensação de que, oh meu Deus, é aqui, agora. Já parou para pensar? Quantas pessoas desabam diante dos acontecimentos que amedrontam, que assustam. Mas o que a Bíblia diz? Em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o que eu tenho que dizer para o diabo quando ele quer lançar medo em mim? Diabo, está escrito. O que eu tenho é um espírito de fortaleza, eu tenho espírito de poder, eu tenho um espírito de coragem. Você não tem poder sobre mim. Ele diz, você não tem que perdoar, você nem pode. Ele normalmente nem diz você não tem, ele diz você não é capaz de perdoar. E você vem e diz, diabo, o Senhor me deu espírito de amor. Sendo assim, eu tenho a unção necessária para perdoar. O diabo vem e diz assim, você não tem disciplina, é a sua personalidade, é o seu temperamento, é o seu jeito, você nasceu assim, disciplinado mesmo. E você vem e diz para o diabo, diabo, está escrito que Deus me deu espírito de equilíbrio, que é disciplina. Eu posso fazer uso disso. Eu posso. Quando o diabo lança o medo, então você diz, está escrito. Está escrito, o Senhor me deu espírito de coragem. E quando ele lança o medo em relação à sua saúde, por exemplo, às vezes você tem um diagnóstico médico, aparece algo, você teve uma notícia ruim em relação à sua saúde. O que costuma acontecer quando a pessoa tem uma notícia ruim sobre o filho, sobre ele mesmo, um exame que aparece algo e a pessoa, algumas se entregam àquele diagnóstico. Elas começam a falar, contam para a família, aí a família começa a falar, o assunto começa a girar em torno daquilo, agora todo mundo fala só sobre aquilo, quando, na verdade, a pessoa devia chegar e dizer, diabo, está escrito. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou, diga levou. Levou, de novo levou. De novo levou. Nas nossas doenças. De novo levou. Isso, levou. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E vamos juntos, e pelas suas feridas fomos. Agora de novo, fomos. Diga, pelas suas feridas fomos curados. Diga, já fomos. Jesus já levou. Diga, já levou. Ele já levou. E fomos. Diga, eu não vou ser curado. Eu fui curado já. Fomos curados. É o que diz a Bíblia. Exatamente. Está escrito. Está escrito que ele levou. Está escrito que fomos curados. Nós fomos curados. Está escrito. O que você tem que imediatamente, antes de ficar lá, mas doutor, e vai com a família, e faz mesa redonda, e conta para a família, e começa um cochichar de cá, e uma conversa de lá, e agora pede oração para o mundo. Não.
Eu não devo pedir oração? Sim, você deve pedir oração às pessoas que realmente devem saber. As que realmente vão orar por você. Mas você precisa dizer, está escrito. Ir lá, meditar, deixar entrar, declarar em voz alta. O Senhor levou, a minha Bíblia diz e a sua também, está escrito sobre se levou, ele já levou. Não diz, ele vai levar, ele levou, ele já levou todas as enfermidades. E por todas as suas feridas, quando ele foi ferido, extremamente ferido, que os seus ossos ficaram à mostra, seus órgãos internos à mostra. Quando ele foi ferido, todas aquelas feridas representam todas as doenças do mundo. Ele levou. E nós então, quando ele foi ferido, nós fomos curados. Quando Jesus foi ferido, nós fomos sarados. Quando Jesus foi machucado, todos nós fomos curados. Não existe essa ou aquela enfermidade que ele não tenha levado. Ele levou todas. E nós fomos curados de todas. Tudo que eu tenho que fazer é crer no que o livro diz e declarar para o mundo espiritual, está escrito. Mas não é isso que a maioria, eu lamento em dizer, eu gostaria de não usar a palavra maioria, mas a maioria não faz isso. A maioria. A maioria fica com o que foi dito, fica remoendo, pensando, que gera sentimentos, fica se esmagando por dentro, contando para as pessoas, se fazendo de vítima, lambendo feridas, atraindo a pena das pessoas, alimentando autopiedade, pensando, falando, comunicando aquilo com gestos, com ações, falando, cai, tem uma atitude de derrota, esmorece, se abate, quer que todo mundo saiba, para que as pessoas olhem e tenham pena dele ou dela. Porque isso faz com que os olhos se voltem para ela. A maioria, na minha caminhada, agiu dessa maneira. E sabe o que é pior? Nós estamos rodeados de pessoas que têm um comportamento de estimular a autopiedade nas pessoas. Nós fomos, lamentavelmente, já formados para alimentar a autopiedade nas pessoas, para alisá-las, para confortá-las, não com um conforto da sabedoria, não um conforto sábio, prudente, de fé, mas um conforto que mata, que derruba, que esmorece a pessoa, que esmaga, que mata a fé. Nós fomos formados para ficar alisando as pessoas e alimentando a autopiedade nelas, em nós e nos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós fomos, a maioria. Quando algo acontece, a primeira coisa tem que levar aquilo para frente
E ao invés de ter alguém cheio de fé dizendo, não, isso não é nada. Está escrito, nós vamos ficar com o que está escrito. Você pode superar isso. Confie em Deus, você vai confiar na palavra. Vem, oh meu Deus, e agora? E isso e aquilo, vamos buscar isso e aquilo, e se isso acontecer, e se aquilo outro acontecer. Uma outra coisa muito importante. Todos nós sabemos que linha o diabo usa em cada família. Você precisa analisar qual é a forma que o diabo costuma trabalhar na sua família, para você ir lá, fazer uma risca no chão e dizer, chega, na minha vida, na minha geração. Você não tem mais poder de trabalhar assim. Você não tem mais esse poder. Você sabe como o diabo costuma trabalhar na sua família? Você sabe? Claro que você sabe. Levante a mão para mim, eu quero saber. Se você tem consciência de como ele trabalhou na vida dos seus avós, dos seus pais, da sua família em geral, desde pequeno, como você viu o diabo trabalhando, muito na área financeira, ou com bebida, ou com enfermidades, muita doença, cai um, levanta um, cai o outro, sempre doença, e todo mundo doente, e muito remédio, e uma farmácia dentro de casa, e pessoas sempre doentes falando de doença, e gente sempre falando negativo, e gente que alimenta a miséria, e que não dá, não consigo, não é para nós temos que aceitar, e aquela coisa toda, traições, tem famílias que as pessoas são traídas, tem famílias que todos traem. Está entendendo o que eu estou falando? Tem famílias que as pessoas, é difícil um que não foi traído lá. Tem outras que dá para contar quem não traiu. É um espírito demoníaco que leva a trair. Está lá. Outros é um espírito demoníaco, que a pessoa atrai para a vida dela aquele que costuma trair. Ele é sempre traído. E quando você puxa, você vê que é uma história que vem se repetindo. Porque são crenças que estão lá dentro. Aquilo entrou por uma atuação demoníaca que estava lá, naquela família, aquela pessoa já foi criada com aquela força demoníaca atuando. Isso é tão forte, que, por exemplo, você nunca pode se mudar para uma casa sem antes ir lá fazer uma limpeza espiritual. Você não sabe que tipo de influência de demônio que atuava naquela família. Eu até acho que eu conto isso no Mudança de Vida, de um caso que eu peguei, que a pessoa, quando me procurou, já estava praticamente separada, mas foi muito interessante que ela já me trouxe a história pronta. Ela disse que ela me procurou porque eu falei sobre isso, e ela falou para mim, eu sou a terceira família que muda para essa casa e que se separa. E eu busquei saber, a vizinhança diz que todo mundo que muda para essa casa, os casais se separam, as famílias se dividem, e há uma força maligna ali. E eu perguntei para ela, você é crente? Desde quando nasceu. Eu falei, quando você mudou para lá, você foi ungir essa casa? Foi abençoar essa casa? Não. Eu falei, você mudou para um lugar sem sequer imaginar que ali estava dentro daquele ambiente, uma influência de pessoas que você não sabe que tipo de fé, o que elas levaram para lá, qual o espírito que estava ali. Ou seja, certamente um demônio que destrói famílias estava naqueles moradores, que não sei quem que morou lá primeiro, e que largou aquela influência, aí mudaram, separaram, e
por terem separado, mudaram. Aí outra família se mudou, separaram também, por se separarem, mudaram. Aí veio essa família e aí ela veio buscar ajuda. Eu tive alguém que trabalhou chegou a ser obreiro no ministério, que o lugar que ele alugou, ninguém ficava 6 meses. E um dia ele me procurou e disse para mim, a senhora sabe aquele ponto em tal lugar? Eu falei, sei, ninguém para lá. Ele disse, está tão barato, porque o dono precisa alugar, porque ninguém realmente fica lá. O que a senhora me diz? Eu disse, vai, unja, repreenda, e no seu caso vai ser diferente. Pois ele foi, orou, repreendeu e ficou lá por muitos anos. E teve muito sucesso. Enquanto ele estava dentro do Ministério Mudança de Vida, ele só teve conquistas. Através daquele ponto que ninguém se estabelecia lá. Ninguém. Por quê? Porque ele lançou mão da palavra, ele creu na palavra, ele não creu no que ele estava vendo, no que tinha acontecido, ele podia ter, querido, não vai acontecer comigo como aconteceu com todo mundo. Mas aí, eu disse, o que está escrito. Você creia no que está escrito. Faça como está escrito, na vida do justo tem que ser diferente. A Bíblia diz que na vida do justo tem que ser diferente. Tem que acontecer diferente. Eu me lembro, eu estava na Celso, e na mesma semana, aconteceu 2 acidentes bem na frente do nosso templo. Eu disse para o Pedroso, vai lá e joga o azeite e repreenda esse demônio. Aqui na frente do templo ele não vai causar acidente, nunca mais. Na frente da Celso. Foi 2 na mesma semana. Eu falei, se nós deixarmos, ele vai ficar aí. Ele vai causar mais. E pode causar na vida do nosso povo, e nós não vamos deixar. Falei, vai lá ungir e repreender. Aqui não. Aqui não. Na frente da igreja nós não vamos aceitar. Aqui nós defendemos a nossa área. Você tem que defender. Você tem que crer no que diz a Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos crer. Nós lidamos com o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo muito forte e complexo. Você acha que você olha e fica preso a esse mundo físico. Isso é muito pequeno, perto do que está acontecendo nessa atmosfera. E você, como crente, é a pessoa mais poderosa dessa terra. Todo crente. O crente é o mais poderoso da terra. Nós temos o poder. O diabo não obedece o ímpio, mas obedece o crente, que crê. Vai um ímpio lidar com o diabo para ver o que acontece, mas vai o crente, ele tem que obedecer. O crente, ele obedece, aquele que crê. Aquele que crê. Nós precisamos crer. E lançar mão da palavra, só da palavra, palavra. O tempo todo. A palavra tem que sair da sua boca. Quando você tiver a sensação de que não é possível tal coisa, você tem que ir lá e ver, peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? O diabo vem e diz o quê? Não tem jeito para a sua família. Você vai e diz assim, está escrito. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esse seu filho aí não vai ter jeito não, isso aí. Provérbios 22:6, instrui o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia manda eu ensinar, a Bíblia manda eu crer. Eu creio e o Senhor salva a mim e minha família. A Bíblia manda eu ensinar. Se eu ensino o menino, se eu dou a ele a direção que ele deve seguir, eu coloco no espírito dele, é temer a Deus, temer a Deus, temer a Deus. Temer a Deus. É Deus. Tudo é Deus. Meu filho tem que temer a Deus. Confiar em Deus. Não, você não vai fazer isso porque isso não agrada a Deus. Está escrito, não agrada a Deus. Você faz assim porque assim agrada a Deus.
Nós temos que parar e ensinar as crianças. Porque a Bíblia diz como você deve fazer. E se você fizer, é exatamente isso que vai dar certo. Ah, não vai, minha família está assim. Não, Salmo 128 diz assim, ó. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. O que está dizendo aqui? Está escrito que se eu temer o Senhor, a minha família será uma família equilibrada, abençoada, bem-sucedida. O meu casamento vai ser abençoado, meus filhos serão abençoados, eu vou ser próspero e feliz. Se eu temer ao Senhor, a minha vida será abençoada e eu vou ter vida longa, porque eu vou ver os filhos dos meus filhos. Veja os filhos dos seus filhos. Está escrito. Então, quando o diabo vem e diz assim, não, você nunca vai ter um lar harmonioso, como diz o Salmo 128. Você diz, está escrito. Se eu temer o Senhor, tudo que eu tenho que fazer é temer o Senhor. Está escrito, eu só tenho que temer o Senhor. Está escrito. Isso aqui é para mim. Não, não pode. Essa vida é perfeita que está aqui no Salmo 128. Bom, mas é isso. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Essa é a vida que o Senhor tem para mim. Eu vou me agarrar a isso aqui. Eu vou emoldurar esse salmo e vou colocar bem na porta da minha casa. Essa é a minha casa. Uma casa abençoada. Por quê? Porque aqui se teme o Senhor. E quando uma pessoa teme o Senhor, a Bíblia diz, se você temer o Senhor, a sua vida vai ser assim. A sua família vai ser assim. Então, o diabo vem e diz, não, esquece, você nunca vai ter isso aí. Não, está escrito. Se eu temer o Senhor, eu vou ter sim. Está escrito. O diabo vem e diz assim, ó, você vai ser sempre cauda, vai estar por baixo, você vai sempre pedir emprestado. Não. Está escrito. Que o Senhor vai abençoar as obras das minhas mãos. Tudo que eu fizer vai prosperar. Que Ele vai me colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Que eu vou ter para emprestar. Que eu vou ter para dar. Que eu vou ter mais do que o suficiente. Está escrito. Está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Está escrito. Que o Senhor põe na mão do justo, o Senhor não tira do justo. Está escrito. Então, peraí. Eu preciso adquirir o hábito de dizer, porque o diabo quer tirar a espada da igreja, que é a palavra de Deus. É isso que ele quer fazer. Tem muito crente que não usa, não manuseia a espada. A resposta se encontra na palavra de Deus. Você tem a palavra. Os psiquiatras dizem que o grande problema das pessoas que vivem com situações várias emocionais, com doenças emocionais, problemas psiquiátricos, é porque elas não vivem no presente. E o que Jesus falou sobre isso? Jesus falou que você deve viver o hoje, o amanhã não te pertence. A Bíblia diz, deixa o ontem. Jesus disse, viva o hoje. Você só tem o hoje. Como está em Hebreus, o dia que se chama hoje. Você tem hoje. Por que você encontra pessoas tão preocupadas, ansiosas, num nível alto? Porque elas vivem no futuro. Preocupação
gera ansiedade. E toda pessoa que vive dessa maneira, o problema dela é excesso de futuro. Ela não vive hoje. Pessoas amarguradas, culpadas, condenadas, tristes, são aquelas que têm excesso de passado. Elas estão no passado. Toda vez que você encontra uma pessoa amargurada e triste, e com culpa e condenação, passado. O que está movendo ela? O passado. O passado move ela. E é onde ela fica amargurada, vai ficando doente, afeta o corpo, a doença emocional vai adoentando o corpo também, ela vai envenenando o corpo dela, porque a alma dela está envenenada, porque tudo é passado, passado, passado. Quando você encontra alguém assim, com preocupações e ansiedade, e uma inquietação, e uma coisa que você olha, meu Deus, que inquietação, que falta de paz, excesso de futuro. As pessoas que vivem no presente, como Jesus falou, porque você só tem graça para o presente. Você não tem graça. O ontem já foi, não existe mais. Você não tem graça para amanhã. Você tem que chegar no amanhã, que vai ser o seu hoje, então você vai ter graça. O maná representa a graça para o hoje. Quando guardava o maná para o outro dia, encher de bicho. O pão de cada dia, a Bíblia diz no Pai Nosso, é o pão de cada dia. Não diz o pão de amanhã, diz o pão de hoje, o pão de cada dia. Então, quando uma pessoa está com ansiedade, síndromes, e medo do amanhã, e medo de viver hoje, porque fica só com aquela preocupação com o amanhã, o que vai ser, o que eu vou fazer, e se eu perder, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Aí não dorme, não tem paz, não tem alegria. É uma ansiedade, uma coisa, porque excesso de futuro, a pessoa não vive hoje. Você não tem graça para amanhã, você tem graça para hoje. Você tinha que dizer para o diabo o quê? O que você tem que falar para o diabo? O quê? O quê? Está escrito o quê? O que está escrito? Não, você sabe. Você sabe. Hã? O amanhã não me pertence. Diabo, está escrito, o amanhã não me pertence, eu tenho graça para hoje. Quando o diabo lançasse você, quando ele lança nas pessoas, e se naquele momento em que ele estivesse ali, lançando toda uma ansiedade, uma preocupação, o que vai ser amanhã, e se eu não der conta, eu estou assumindo um compromisso, e se acontecer isso, meu Deus, é aquilo, e se eu não conseguir pagar isso, eu perder, e se eu começar a dar errado assim, e se acontecer aquilo outro, você, capeta, é você. O que você fala para ele? Não me pertence. Eu tenho graça para hoje. Eu não tenho graça para amanhã. Eu tenho favor para hoje. Eu tenho maná para hoje. A mesma coisa, uma amargura, uma condenação, uma culpa, uma tristeza, porque ficar remoendo o passado. O que você tinha que responder? O que você tem que responder? Está escrito. Está escrito. Que o ontem já foi, não vivam de passado, tira o velho para o novo entrar. Eu não aceito essa culpa, eu não aceito essa condenação, eu não vou viver remoendo absolutamente nada, porque já passou, diga passou. De novo passou. É hoje que vale, hoje que vale. Diga eu tenho graça para hoje, graça para hoje, é o presente.
É hoje. É para hoje. E é aí que você começa a construir uma outra vida. Uma outra vida. Porque tem muita gente doente, tomando ansiolíticos, calmantes. Você sabe que o país que mais consome Rivotril na face da terra é o Brasil. É o Brasil. E a metrópole, a cidade, isso inclui a grande São Paulo e todas as cidades ao redor, considerada com o índice mais alto de problemas mentais, psiquiátricos, está concentrado aqui. Isso é comprovado, já estudado. São Paulo está concentrado as pessoas com mais problemas emocionais, psiquiátricos do mundo. Ou seja, a cidade mais doente e que eles dizem mais louca é São Paulo. Por quê? Porque as pessoas da nossa cidade têm sido influenciadas, e até os crentes, por essa possessão que tomou esse lugar para enlouquecer as pessoas. Aí alguém vai levantar, não, então, é que o lugar, não sei, não. Em todo o tempo, você vê os homens de Deus em circunstâncias bem piores e sãos, com total sanidade mental. Com sanidade. Tem uma pesquisa que está correndo por aí, que parece que em 10 anos, a cada 3 pessoas, uma já vai estar louca. E você sabe por quê? Porque as pessoas não pegam o que está escrito. Mesmo os crentes, que têm o livro, que têm a Bíblia, que têm a palavra à sua disposição, não ficam com a palavra. Famílias de crentes que se reúnem à mesa para falar de problemas, ou para falar de pessoas, ou para discutir assuntos que deprimem, que derrubam. São poucas as famílias cristãs que se reúnem à mesa para falar a palavra, estudar a palavra, declarar a palavra e orar juntos. Às vezes você conversa com um crente, você tem a impressão de que você está conversando com um ímpio. Porque não há diferença nos argumentos. O assunto, o que sai da boca. Não tem diferença do ímpio. O ímpio fala de problemas, o justo está falando de problemas, o ímpio está falando de doenças, o justo está falando de doenças. Está falando que não dá, o ímpio está falando, não dá, não consigo, estou com medo do amanhã, estou com medo da criminalidade, estou com medo de uma guerra, eu estou com medo de quem vai subir no Planalto, eu estou com medo do novo governo, eu estou com medo do que vai acontecer, eu estou com medo disso. O justo está falando a mesma coisa. Não está com a palavra. Está escrito. O diabo vem e fala para você,
Não tem problema nenhum falar isso aí, não. Isso é bobagem. Isso é um exagero, não precisa disso aí, não. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 a 21, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Então, você enche o seu estômago do quê? De palavras. O produto dos lábios o satisfaz. O que vem satisfazendo você? O que você fala? Você alimenta o seu, você tem deixado entrar do quê? Aí, ó, a Bíblia tem, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você vai comer do quê? Daquilo que sai da sua boca. Mas aí o crente lê isso aqui, está escrito. Mas ele não leva, é como se mas não é bem assim. Mas não é. Está escrito. Mas ele não acredita. Que o que ele está falando está prejudicando a vida dele. Provérbios 21, 23 diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Toda vez que a gente encontra uma pessoa que está sempre dizendo a mesma coisa, não sei, é uma angústia, é uma coisa e tal. Quando você chega mais perto, você diz, você fala demais? Falo. Você reclama? Reclamo. Você murmura? Murmuro. Você fala das pessoas? Falo. Você é uma pessoa crítica, julgadora? Sou. Você não creu no que diz, agora você acredita no que diz o livro? O que guarda a boca e a língua guarda das angústias da alma. Tem dia que você não está aguentando, parece que é um sufoco que vai tomar conta de você assim. E aí você, eu não sei, por que eu estou tão angustiado, por que eu estou com esse mal-estar, essa coisa dentro de mim, estou até sufocado. Para um pouquinho. Preste atenção se você não andou reclamando, murmurando, criticando. Murmurando, criticando, falando das pessoas. Emitindo opinião que ninguém pediu. Você esqueceu, mas a sua alma não esqueceu. O seu espírito não esqueceu. Você afetou o seu espírito. Porque o seu espírito está ligado a Deus. O seu espírito está ligado a Deus. Então, agora você falou e não lembra talvez o que você falou, mas o seu espírito lembra. Afetou suas emoções. Aquilo que você falou, afetou. Agora você está angustiado. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias da alma. Uma alma angustiada, gente que vive angustiado, é gente que não guarda a boca. Gente que não guarda a boca. Você entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Vocês estão selados para o dia da redenção. Você não pode entristecer o Espírito Santo. Aí você entristece. Aí você está numa angústia terrível. Tem dia que o dia pode tá lindo, mas para você está negro. Você não está suportando. Mas é a tua boca. Sua boca te coloca em problemas. E aí o Senhor quer fazer por você, quer te restaurar, mas você precisa crer no que está escrito. Você precisa crer naquilo que está escrito. Diga, está escrito. É o que está escrito que tem que mover você. É o que está escrito. O que move você? É uma boa pergunta.
Responda para você, o que te move? Se você falar assim, tem gente que já diz, para ser bem espiritual, é Deus. Será? Será que é Deus mesmo? Ou será que são as coisas que estão no seu campo de interesse? Quando está dentro do seu campo de interesse, você move céu e terra. Uma pessoa talvez te move emocionalmente. O ódio move. O que te move? Porque o que tem que mover a nossa vida é Deus, é a palavra de Deus. Deus não vai mover minha vida. Eu não posso dizer que Deus está me movendo, é Deus que move a minha vida, é Deus que me leva a agir, se eu não fico com a palavra. Eu creio em Deus. Você não pode dizer, eu creio em Deus, não creio na sua palavra, não creio no que Ele falou. É uma contradição. A prova que você crê em Deus é quando você crê no que está escrito. Você fica com o que está escrito. O que está escrito. Será que o que está escrito para você? Porque é assim, quando você realmente é guiado pela palavra, você faz porque está escrito e você não faz porque está escrito para não fazer. Aí alguém vai dizer assim, mas então é muito difícil isso. Não, você tem graça para fazer. Tudo que está escrito no livro, nós temos graça para praticar. Diga, eu tenho graça para obedecer. Eu tenho favor para obedecer. Diga, eu posso obedecer. Eu tenho unção para obedecer. Eu tenho condições de obedecer. Eu aí teria que voltar lá em Deuteronômio 30, que diz, o que eu estou pedindo a vocês não é difícil demais. Quer dizer, você pode fazer. Não dá para suportar isso. Dá, a Bíblia diz que dá, então. A Bíblia diz que dá? A Bíblia diz que dá, então dá. Não dá para fazer isso. A Bíblia diz que dá? Está escrito que é possível? Então dá. Então você pode fazer. Está escrito. Em Tiago 4,6 diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, vamos juntos? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor, poder aos humildes. Você nunca vai encontrar por muito tempo um orgulhoso no topo. Se é que ele vai chegar no topo, se ele chegar, vai ser igual Uzias. O rei Uzias. Chegou no topo, o orgulho o derrubou. Porque o orgulhoso não tem graça. Quem tem graça é o humilde. É o que quando erra, dá um passo para trás, se humilha, pede perdão, admite, conserta, corrige, não se importa com o que vão pensar. Simplesmente faz o que tem que ser feito. O orgulhoso não. O orgulhoso, importa o que vão pensar, o que vão achar, e vai ser do meu jeito e tal. Pode ser do seu jeito, mas vai acabar não sendo de jeito nenhum, porque Deus se opõe. O que o Deus se opor? Deus está contra. Deus não está a favor. E quando Deus não está a favor, você pode dar guinadas. Você pode fazer um esforço danado. E que você não consegue muito longe. Porque Deus não está com você, Deus não está do seu lado, Deus não está te apoiando. Você não tem apoio de Deus.
Nós queremos o apoio de Deus. Eu preciso do apoio de Deus. Senão eu não consigo fazer o que eu faço. Eu não consigo. Segunda-feira eu tive um imprevisto. E eu acho até, brincando aqui na hora que o Anderson estava botando o menino do som, o microfone em mim, ele falou assim para mim, o bispo, só depois que está atenta à hora que a senhora fala, que sai o que a senhora está falando, quando já ligar só quando a senhora for, né? E eu falei, por quê? Ele falou, não, porque segunda, o pessoal da técnica ouviu, a senhora tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, me ajuda, tem misericórdia. Eu comecei a rir, eu falei, ainda bem que eu pedi misericórdia. Eu estava orando, se você não tem misericórdia, eu estou vindo para o altar. E eles ouviram. E eu dizendo, tem misericórdia, me ajuda, tem misericórdia, Senhor, eu preciso, eu posso fazer, eu tenho como condições de fazer. Por quê? Você vai dizer, mas você faz isso um tempão na sua vida. Não, não é assim. Não. Eu preciso estar no Espírito, eu tenho uma responsabilidade. Eu venho aqui, é algo muito sério. Eu preciso da misericórdia, eu preciso do favor, me ajuda, nem que eu implore, me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu preciso da graça, da unção, do favor. Eu preciso, é o Senhor, eu posso fazer. Eu digo, quando parece que não vai ser possível fazer aquela reunião, eu digo, então, está escrito, eu posso fazer, eu posso realizar, eu dependo de Deus. Você vai falar isso, não, você está um pouco exagerado isso. Bom, pode parecer um exagero, mas é assim que eu me sinto, então eu estou falando com a mais pura realidade, verdade e sinceridade com você. Nem precisava falar, mas eu gosto de falar, porque eu gosto de deixar isso tão claro para você, que como os homens da Bíblia dependeram para respirar de Deus, nós precisamos depender de Deus. Um carnal, um morno, vai olhar, nossa, mas que exagero, não precisa disso tudo, é muito drama. Quando você entra no mundo espiritual, e você vai conhecendo mais do mundo espiritual, e você entende que tudo é espiritual, e que a gente não pode vacilar com as coisas espirituais. Principalmente, as pessoas que fazem o que eu faço. Aí você vai falar para mim, mas tem tanta coisa aí fora, tanta irresponsabilidade. Essas pessoas não acreditam realmente em Deus. Elas não acreditam no que está escrito. Bispo, como pode alguém pregar a palavra e não acreditar? Muitas não acreditam. Elas te convencem, elas são boas argumentadoras, elas têm argumentos convincentes, elas são sedutoras, elas são carismáticas, elas têm uma oratória talvez muito boa, elas têm um poder de convencimento, elas têm uma lábia, uma coisa fora do comum, elas têm tiradas assim e tal para empolgar, mas elas se treinaram para convencer pessoas, elas se especializaram nisso. Como muitas pessoas se especializam em atrair pessoas para as mais diversas situações. Elas não acreditam realmente na Bíblia. Porque quando você chega perto e você realmente tem a revelação da palavra, e você crê, assim, a palavra salta, as letras saltam, elas ficam grandes. Aquilo é real, está escrito. E se está escrito, é Deus falando, é a boca de Deus falando, é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, isso saiu do coração de Deus, é o que Deus pensa. Tudo que Deus pensa está aqui. Levanta a sua Bíblia para mim, levanta bem alto. Bem alto.
Fala isso, tudo que Deus pensa. Os pensamentos de Deus estão contidos aqui. Se eu quero saber como Deus pensa, eu devo ler o livro. Você entende isso? Você lê o livro. E pede para Deus revelar para você. E sabe o que vai acontecer? As palavras vão saltar, vão ficar grandes. É como se colocasse um holofote. Você enxerga, gente, isso estava aqui, eu não tinha visto. Até hoje, às vezes eu estou lendo a Bíblia, salta e o Espírito Santo coloca um holofote, aquilo fica tão claro. Eu falo, que coisa incrível, eu já li isso aqui tantas vezes e nunca tinha visto assim. Por isso que a Bíblia fala que ela se renova a cada dia. A palavra de Deus é tão atual. Ela se renova a cada dia. E se eu lanço mão daquilo que está escrito, eu fico com o que está escrito. Se eu acredito, se eu acredito, eu nunca mais vou conseguir passar por cima. Por que as pessoas, se tem alguém aqui que passa por cima do que está lendo, é porque ainda não acredita. Não, bispo, eu acredito. Não, você não acredita. Você é assim, ó. O diabo, ele cega a gente. Ele nos convence. Ele tem essa capacidade de nos convencer que nós acreditamos. Porque nós fazemos parte de algo. Porque nós estamos cumprindo com algo, com um protocolo, um ritual. Então ele nos convence que está tudo certo. Só que nós estamos fazendo parte de algo religioso apenas. De um movimento religioso. Eu ainda não me relaciono com Deus quando eu sou capaz de passar por cima daquilo que eu li. Quando eu já estou me relacionando com Deus, é possível saber, eu não consigo mais passar por cima. Porque agora a opinião de Deus vale mais do que qualquer outra opinião, o que Deus pensa vale mais do que qualquer outra pensamento. Não importa o que alguém está vendo, se Deus está vendo, já pesou, já é ali, já vi, não é isso que eu quero, entristecer a Deus, eu não quero entristecer a Deus, eu não aceito entristecer a Deus. Então assim, você tem uma relação com Deus, íntima, pessoal, como você está com alguém que você não quer, que você ama muito, você não quer magoar, de jeito nenhum. É a mesma coisa, só que de uma forma muito mais intensa, profunda. Você não quer magoar Deus, você sabe que Deus está ali, Ele está do seu lado. Às vezes eu estou ali estudando, fazendo o meu trabalho, pedindo, e eu estou ali, Senhor, o Senhor nunca me deixou, me dê a palavra, me dê essa direção, o que o Senhor tem para a igreja hoje, e tal. E de repente eu estou ali e tal, e de repente vem aquela, ilumina assim. Às vezes eu me emociono, às vezes eu sorrio, depende do dia, porque é como, essa é a minha sensação, é como se ele estivesse sentado ali, ou estivesse bem atrás de mim, dizendo para mim, como uma outra pessoa que estivesse ali, dizendo para mim, Cléo, fale sobre isso, fale assim, eu penso que você deve fazer assim. Sabe, como se tivesse alguém ali, e eu tenho, é como se tivesse, não tem alguém ali, e esse alguém é Deus. É assim que cada pessoa tem que viver. Senhor, eu estou deitando, deita comigo. Senhor, eu estou indo no mercado, vamos comigo. Senhor, eu estou indo à academia, vamos comigo. Senhor, eu estou indo ao parque, vamos comigo. Senhor, eu estou indo para a faculdade, vamos comigo. Senhor, me ajuda nessa prova. Senhor, eu estou indo para a igreja, eu preciso entender, crescer na palavra. Senhor, eu vou lidar com tal negócio, pretendo fazer compras hoje, eu pretendo fazer tal coisa, vamos comigo, me ajuda a escolher. Não me deixe no impulso, comprar algo que eu não preciso, me ajuda, vai comigo. Senhor, eu sei que uma coisa simples, como ir ali, comer uma pizza,
na vida de tanta gente se torna uma tragédia. Então, quando as pessoas que foram e viveram tragédias, então, vamos comigo à pizzaria? Vai comigo, me cobre com teu sangue, coloca anjos ao meu redor, ao redor do meu carro, ao redor da minha família, que seja uma bênção, que tudo corra bem. O Senhor vai comigo. Porque a Bíblia nos ensina isso. Que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está nos vendo o tempo todo. E nós precisamos, em cada área da nossa vida, possuir aquilo que está escrito. Porque tem uma palavra para cada situação que você estiver vivendo. E você tem que tirar o olhar do que você está vivendo. E dizer, está escrito. Se você tem dificuldade de perdoar, está escrito que eu posso perdoar. Você não consegue viver o hoje, está escrito que eu tenho que viver no hoje. Então eu vou viver aqui, no hoje. Hoje é o que eu tenho e é com hoje que eu vou contar. Eu vou fazer o melhor no meu hoje. Veio uma enfermidade, um sintoma, está escrito que o Senhor levou. Ele já levou e eu fui curado. Fomos curados. É um problema financeiro? Está escrito que o Senhor me coloca por cabeça, por cima, que Ele abençoa a obra das minhas mãos, que as bênçãos vão me acompanhar, que eu vou ter para emprestar, eu vou ter mais do que o suficiente, eu vou ter sempre onde morar. Está escrito que o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância, que Ele é um Deus que supre todas as necessidades, que Ele me dá o pão de cada dia, que nada vai me faltar. Está escrito, eu vou para o Salmo 23 e vou declarar, Senhor, está escrito que nada vai faltar. Eu sou um dizimista e ofertante, eu vou lá para Malaquias e vou mostrar, Senhor, está escrito que se eu dizimar e ofertar, eu posso fazer prova com o Senhor, as janelas do céu serão abertas e bênçãos sem medida serão derramadas na minha vida. Senhor, os patriarcas foram dizimistas e foram abençoados. Eu creio que como Abraão foi dizimista e foi abençoado, Isaac e Jacó foram dizimistas e abençoados. Eu creio que a bênção tem que estar na minha vida também. Senhor, está escrito que eu sou herdeiro conforme a promessa que foi feita a Abraão. Está escrito que se eu sou de Cristo, eu sou semente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Então tudo que o Senhor prometeu a Abraão tem que vir para a minha vida. O Senhor prometeu saúde, prosperidade, bênção, o Senhor prometeu promoção, a bênção estava sobre Abraão, sobre todos que estavam, que pertenciam a Abraão, os descendentes de Abraão. Então eu sou descendente de Abraão, eu quero essas bênçãos para a minha vida, de vida longa, a bênção de prosperidade, vida longa, família abençoada, saúde, eu quero isso. Abraão foi saudável e foi a sua bênção. Abraão foi rico, é a tua bênção. Toda a família do Abraão foi abençoada. A prosperidade, a juventude, eu quero isso para mim. Está escrito. Se eu creio em Cristo, sou descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Eu li esse versículo para você. Não hoje, mas segunda ou domingo. Então, assim, está escrito. Senhor, está escrito que o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. Eu tomo posse disso. Eu não aceito uma outra vida. Está escrito que o Senhor restaura a família. Eu não aceito perder meus filhos para o diabo, para o mundo. Eu não aceito perder meu casamento. Eu não aceito. Está escrito. Eu quero a minha família tem que ser como está no Salmo 128. Eu quero isso para mim. Eu quero. Se o orgulho ainda toma posse de você, ainda toma conta de você, é hora de você chegar para Deus e dizer assim, não, Senhor, eu entendi que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas o Senhor dá graça, favor, poder aos humildes. Eu não aceito ser essa pessoa orgulhosa que está sendo roubada, porque o Senhor não tem como ser comigo. Eu entendi, o Senhor não tem podido ser comigo por causa desse maldito orgulho. Esse orgulho está me matando, esse orgulho está matando a minha vida, está roubando vitórias de mim. O Senhor não tem podido me derramar desse poder, dessa graça, desse favor sobre a minha vida, por causa desse maldito orgulho. Eu entendi, eu não aceito isso mais. É difícil, eu tenho vivido dessa maneira, uma dureza, um orgulho, uma arrogância. Mas eu não vou aceitar isso mais, eu não vou ser mais roubado, esse orgulho não vai me roubar mais. Eu não aceito.
Eu tenho que me humilhar? Eu vou ser humilde. Eu vou pedir perdão, vou me quebrantar, eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer, eu não vou responder às pessoas como muitas vezes eu acho que elas merecem que eu responda. Por amor ao Senhor, então eu vou fazer agora por amor ao Senhor, por amor ao Senhor, por amor ao Senhor, porque está escrito que se eu fizer para agradar o Senhor, tudo que eu tenho que fazer é agradar o Senhor. Se eu agradar o Senhor, o Senhor me coloca na terra. E como é que eu agrado ao Senhor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer no que está escrito, eu preciso crer na palavra. Eu preciso lançar a mão daquilo que está escrito. Está escrito. Quando você pega e diz, está escrito, e é assim que eu vou viver, como está escrito. Eu vou viver como está escrito. Está escrito? Então é o que eu vou pegar para a minha vida. Eu não sei o que você vive, mas é hora de exatamente fazer isso. Está escrito, Senhor, eu tenho essa área destruída, arruinada, e assim, desmontada, mas está escrito que o Senhor restaura, está escrito que o Senhor muda, está escrito que o Senhor muda aqui, está escrito que o Senhor muda a família, muda o casamento, está escrito que o Senhor muda o financeiro, está escrito que o Senhor muda a questão, aliás, a minha saúde, o Senhor já me deu na cruz, está escrito, eu possuo isso na minha vida, está escrito que eu tenho poder, eu tenho coragem, eu tenho autoridade, foi me dada autoridade. O diabo, está escrito que o Senhor colocou o diabo debaixo dos meus pés, está escrito que o Senhor me deu poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Está escrito que o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Está escrito que eu tenho poder de ir além. Está escrito, Senhor. Está escrito que a dúvida vai afundar com a minha vida, como afundou com Pedro. Pedro duvidou e Pedro teve medo e o Senhor disse que ele duvidou, homem de pequena fé, porque duvidou. Estava andando sobre as águas, aí olhou para o vento, olhou para as coisas, começou a afundar. Gritou, o Senhor pegou e falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, a dúvida é a mesma coisa que medo, dúvida, incredulidade, essas coisas vão afundar com você. E você tem o espírito de coragem, está escrito, Deus me deu o espírito de coragem. Então, hoje, no nosso primeiro jejum dos 52 dias, é o que você vai fazer. Nós vamos orar e nós vamos continuar orando, e a unção para esse primeiro jejum é exatamente essa, está escrito. Eu vou ficar com o que está escrito. Jesus nos deu o padrão. Esse é o padrão. Esse é o exemplo. Jesus respondeu ao diabo, está escrito. Você tem que ficar com o que está escrito. E não tem força demoníaca, não tem a atuação demoníaca, não tem problema que vai prevalecer. Nada vai prevalecer. Nada vai prevalecer. Porque você crê no que está escrito. Pegue o seu propósito. Vamos nos colocar de pé. Coloque ele no seu coração. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a situação que você vive. Eu não sei. O que você pediu a Deus que restaurasse? Mas agora, você tem que ser tomado dessa convicção, dessa fé. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de mudança, uma palavra que revoluciona a vida da gente. Então agora você tem que fazer exatamente isso. Está escrito. Vamos lá? Quais as áreas da sua vida? Começa a lançar a mão da palavra, está escrito.
Está escrito. Eu não sei o que você está vivendo, mas tem uma palavra para isso. E que você pode lançar a mão. Está escrito. Está escrito. Está escrito que o Senhor abriu o mar vermelho. Tem algo na sua vida que representa o mar. O Senhor abre. Está escrito. Está escrito que o Senhor deu vitória a Davi com Golias. Tem algo que representa um gigante. Está escrito que Davi venceu Golias. Você pode vencer qualquer gigante. Está escrito. Está escrito que pela oração de um homem, pela ordem de um homem, o céu, o sol e a lua pararam. Então você pode dar uma ordem para que as coisas que estão aí parem, cessem. A palavra, a Bíblia fala, a espada do Espírito. Então é uma espada, a palavra é a espada que corta a escravidão, corta o vício, corta a derrota, corta todo o mal, corta, está escrito. Vamos, queridos, antes de mais nada, você tem que orar, é hora de você falar com Deus, é hora de você entrar na presença de Deus como nunca. Fala com Deus. Se você tem dificuldade de orar, até de fechar os olhos, então é porque você tem dificuldade de ter comunhão com Deus. Você precisa adquirir o hábito de ter comunhão com Deus. E se você percebe que você nem consegue orar, há uma dificuldade, então você pode pedir ajuda. Pedir para um obreiro, ore comigo, ora por mim, porque eu quero vencer isso. Eu não aceito mais vir para a igreja e não conseguir nem fechar os olhos. Eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não consigo ter comunhão com Deus. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu quero vida com Deus, eu quero comunhão com Deus, eu quero fechar os olhos, quero me concentrar, quero falar com Deus. Minha oração será ouvida, eu quero resposta, porque a Bíblia diz que eu posso falar com Deus e ter resposta. Ter resposta. Meus queridos, digam, está escrito. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, tem que mudar. Se está escrito, tem que ser materializado. Está escrito. Eu não sei o que você vive, a área de dificuldade que você vive, mas está escrito que você pode vencer. Deus te dá dons, dá talentos, dá poder, dá unção. Está escrito que você pode superar, que você pode vencer, que você pode ir além, que você pode, está escrito que você pode conquistar. Tudo é possível ao que crê. Você pode pegar diante de Deus e dizer: Senhor, está escrito que tudo é possível ao que crê. Eu creio. Está escrito que nada é impossível para o Senhor. Está escrito que todas as coisas são possíveis. Está escrito que eu posso ir além. Está escrito, Senhor. Está escrito que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Está escrito que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Está escrito que o Senhor restaura, reconstrói, restitui. É hora de você chegar, vá a Deus, fala para Deus agora. Está escrito que o Senhor restitui os anos que foram consumidos. Está escrito que o Senhor restitui os anos que foram consumidos. Está escrito. Está escrito que o Senhor restitui os anos, todos os anos consumidos. Está escrito, eu não sei quantos anos foram consumidos na sua vida, mas está escrito que o Senhor restitui casamentos, restitui famílias, restitui a saúde, restitui o financeiro, restitui a fé, restitui o patrimônio.
O Senhor restitui. Está escrito que Ele restitui. E você tem que crer. Ele restitui. Ele pode restituir aquele emprego que você tanto sonha. Restitui bens. Ele restitui. Ele é um Deus poderoso, capaz de restituir, capaz de restaurar, de reconstruir. Ele é poderoso para fazer na sua vida, para restituir a sua saúde, para restaurar a sua saúde por completo, para restaurar completamente a sua saúde. Está escrito, queridos. Vamos nos levantar com força. Eu gosto de dizer isso. Levante-se no Espírito e fala com Deus com poder, com autoridade. Deus, eu creio, eu acredito, está escrito, eu possuo na minha vida. E eu não vou viver de uma outra maneira. Eu não aceito um outro resultado. Porque eu não tenho que aceitar. Vamos, fale isso para Deus. Está na hora de você ter uma reação diferente. Eu não aceito outro tipo de vida. Eu não aceito um outro resultado senão vitória. Eu não aceito perdas, fracassos, derrotas na minha vida. Eu não aceito ser cauda. Eu não aceito dar por baixo. Eu não aceito não ir além. Porque está escrito que eu posso ir além. Eu posso ir além. Adquira o hábito de falar com Deus, de orar, de declarar a palavra. Quando a gente entra na presença de Deus, não podemos ter preguiça, desânimo. Nós precisamos chegar com força e dizer: oh meu Deus, eu creio de todo o meu coração. Eu creio, Senhor. Eu posso ter vivido perdas e situações várias, mas eu estou aqui para buscar o Deus que restaura, que restitui, que reconstrói, que modifica todas as coisas. Senhor, vai passando do teu sangue sobre a igreja agora, vai queimando a igreja do alto da cabeça à planta dos pés. Queima, Senhor, cada pessoa, cada uma que está comigo agora, e eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda força maligna, legiões de demônios, forças demoníacas que têm roubado o nosso povo, vai desalojando agora o espírito do medo, da dúvida, da incredulidade. Desalojem e saia em nome de Jesus. O espírito do pessimismo, do negativismo, desaloja agora. Vai saindo da vida dessa pessoa tudo que trava a vida dela: a preguiça, o desânimo, a negligência, a imprudência, a precipitação. Vai desalojando agora. Saia em nome de Jesus. Toda possessão, todas as síndromes vão desalojando agora. Toda síndrome, toda doença mental, emocional, toda ansiedade, inquietação, perturbação, desequilíbrios, saiam em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem: toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria que foi feita contra essa pessoa, agora eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus agora. Eu destruo as obras do mal em nome de Jesus. Toda inveja, olho gordo, maldade, sai em nome de Jesus. Pragas, maldições, toda praga que foi lançada na vida dessa pessoa, toda maldição, eu quebro em nome de Jesus. Maldição, demônio familiar que atua nessa vida, eu repreendo, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você, em nome de Jesus, tenha uma reação. Você sabe que tipo de possessão tem atuado ao longo do tempo na sua família. Dê uma ordem para que essa influência, esse peso, saia da sua casa, da sua família. Vamos, queridos, faça um risco no chão. Faça agora uma marca no
chão e diga: a partir de hoje, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Esse espírito de enfermidade, demônio da enfermidade, espírito de enfermidade, todo demônio que tem lançado enfermidade nessa vida, que tem atuado na família com enfermidades, espírito familiar que atua nas famílias com doenças, desaloja aí agora, vai desalojando dessa casa, dessa vida, dessa família, desaloja agora, espírito de enfermidade que atua no corpo, na alma, no espírito, na mente, eu dou uma ordem, todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu te dou uma ordem, esse espírito de enfermidade, desaloja dessa vida, dessa família, saia em nome de Jesus, esse espírito da miséria, do endividamento, esse espírito demoníaco que trava a vida financeira, demônio da miséria, do endividamento, que amarra a vida financeira, que tem atuado nessa família, tem atuado nessa vida, eu quebro essa maldição da miséria, da amarração, das travas financeiras, eu dou uma ordem, sai em nome de Jesus, essa possessão, força demoníaca, que atua na família, que tem atuado nessas famílias, que tem roubado casamentos, tem roubado famílias inteiras, vai desalojando agora, espírito da separação, da traição, do adultério, desaloja, legiões de demônios, casta de demônios, desaloja do povo do Ministério Mudança de Vida, de cada vida que está nos 52 dias, eu não estou pedindo, eu dou uma ordem, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse casamento, sai do financeiro, sai da saúde, sai da mente, do coração, sai do físico, sai do emocional, eu dou uma ordem, sai em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, onde você tem atuado, cegando essa mente, esse espírito do orgulho, da teimosia, da precipitação, dos desequilíbrios, esse desequilíbrio emocional, sai agora em nome de Jesus. Todas essas síndromes, ansiedade, síndrome do pânico, medo, possessão, insônia, pesadelos, vai desalojando agora. Toda essa opressão, essa frieza, esse desânimo, essa mordidão, sai em nome de Jesus. Cegueira, agora vai desalojando essa cegueira, essa incredulidade, essa dúvida, esse medo, essas amarras, saiam em nome de Jesus. Tudo que trava a vida dessa pessoa, tudo que amarra, tudo que destrói, tudo que rouba, sai em nome de Jesus agora. Eu ordeno, em nome de Jesus. Vai saindo das casas, dos lares, dos casamentos, das famílias, dos filhos, do dinheiro, do profissional, do econômico, do dinheiro dessa pessoa, da vida econômica, do trabalho dela, da obra das mãos dela, do patrimônio dela. Eu ordeno agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus agora. Você, demônio, que vive lutando para roubar o brilho das bênçãos. Você quer roubar o brilho, você quer roubar a alegria, causando transtorno. Essa pessoa, toda vez que ela adquire algo novo, você quer roubar a alegria dela. Ela compra um carro novo, aparece um estrago, uma batida do nada. Eu te repreendo, onde você tem atuado para estragar as bênçãos dela, as bênçãos, para roubar a alegria dela. Ela já vive com medo, ela tem medo de receber a vitória e vira uma contrariedade. Eu quebro essa maldição hoje, a partir de hoje, você não rouba mais o brilho das vitórias, desaloja da vida dela, sai em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Vamos. Eu preciso que você dê detalhes, não abra os olhos,
dê detalhes de coisas que acontecem com você e que você está fazendo uma marcação no chão agora. Nunca mais eu vou aceitar isso aqui na minha vida. Nunca mais eu vou aceitar isso aqui. Eu entro num trabalho, logo começa a perseguição. Não aceito isso mais. Essa história não vai se repetir mais. Acabou. Eu compro algo, logo acontece alguma coisa, alguém estraga, quebra, perde, eu não aceito isso mais. É uma covardia que não me deixa dizer não e faz eu aceitar coisas que têm me prejudicado, porque eu tenho medo de encarar e dizer não. Eu não aceito isso mais. Eu não aceito. Eu tenho sido inconstante, precipitado. Inconstante, eu preciso ser constante, estável, continuista. Eu preciso. Consistência tem que ter na minha vida. Eu não aceito mais viver de outra maneira. Eu estou repreendendo isso agora. Chega. Chega. Você começa e para. Você vai repreender isso agora. Demônio, até hoje, tudo que eu comecei, eu parei. E é você, eu sei que é você. Para roubar a minha vida, para eu viver frustrado, para eu olhar para a minha vida e ver um monte de coisas começadas, nenhuma terminada. Eu vivo arrasado, porque eu vejo gente que está lá na frente, e eu não concluí nada na minha vida, e acabou, chega de instabilidade, de inconsistência, eu repreendo essa possessão, saia, em nome de Jesus, repreenda. É hora de você dizer, é uma insatisfação, um vazio, insatisfação, vazio, que me faz muitas vezes largar tudo, abandonar, ser inconsequente, leviano com a minha própria vida. Chega! Chega! Eu não aceito mais isso! Saia da minha vida! Vamos, meus queridos, em nome de Jesus. Com a força da sua vida, eu quero que você dê detalhes de coisas que acontecem com você, e você vai dizer, chega, isso não tem mais poder sobre mim, chega, eu dou uma ordem, saia da minha vida, toda força maligna, queima o teu povo, meu Pai, queima do alto da cabeça, planta dos pés, vai queimando agora, todo o peso, toda a opressão, todo o desequilíbrio, toda a cegueira, toda a força maligna que cega, que rouba, que amarra, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, todo demônio que tem roubado essa vida, que vem destruindo, que tudo na vida dela tem um tempo de validade, eu te dou uma ordem, saia em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, queima a igreja, Senhor, vai queimando cada pessoa, vai queimando agora, vai queimando toda opressão, todo peso, todo domínio demoníaco, todo mal que até o dia de hoje teve domínio sobre ela, mas a partir de hoje não tem mais. Eu quero que você seja forte, comece a dizer, diabo, você não tem mais poder sobre mim, não tem mais domínio sobre mim, você está derrotado na minha vida, você não tem poder sobre a minha vida, não tem poder, não tem domínio, eu estou livre, em nome de Jesus, eu estou livre, eu estou completamente livre, eu recebo essa liberdade. Eu tenho poder sobre o mal não tem poder sobre mim. Vai dizendo isso. Eu tenho poder sobre o mal não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre o diabo não tem poder sobre mim. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Ele não tem poder na minha vida, não tem poder na minha casa, não tem poder na minha família, não tem poder no meu financeiro, não tem poder na minha saúde, não tem poder, eu tenho poder. Diga isso para Deus, eu tenho poder. É hora de você dizer para o mundo espiritual, o poder está nas minhas mãos, e não nas mãos do diabo. Está escrito que eu
Você tem o poder. Você tem o poder. Em nome de Jesus. Diga para Deus que você crê. Você crê porque está escrito. Então agora vai mostrando tudo que você colocou para ser restaurado. Vamos lá. Senhor, eu não sei o que ela colocou, mas eu determino a restauração da família, das finanças, da saúde, acima de tudo da vida espiritual dela. Eu determino a restauração da mente dela, a restauração do emocional dela, a restauração da vida espiritual dela, a restauração da mente dela, uma mente saudável, um espiritual saudável, um emocional curado. Eu determino a restauração do seu corpo, a restauração da sua família, a restauração do seu financeiro, a restauração. Eu determino a sua restituição de vida, de bens, de família. Eu determino uma mudança a partir de hoje. Uma mudança radical, em nome de Jesus, uma mudança radical, completamente radical. É isso que você vai tomar posse, de uma mudança radical, em nome de Jesus. Você é livre, é hora de cada um ir dizendo isso para si mesmo: eu sou livre, eu sou uma pessoa livre, o mal não tem poder sobre mim. E eu não vou viver como se Cristo não tivesse ido à cruz. Eu não vou viver como se Cristo não tivesse ido à cruz. Eu não aceito isso na minha vida. Jesus foi à cruz. Eu sou livre. Livre para viver a glória. Livre para viver as vitórias. Livre para desfrutar das promessas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levanta o seu propósito ao céu enquanto oramos em posição de mãos pelas pessoas. Ó meu Deus, vai entrando em ação na vida de cada uma dessas pessoas e vai restaurando a vida desse povo. Restaura, meu Deus, eu peço com a força da minha vida. Restaura a vida da igreja, restaura o nosso povo, restaura Jesus, restaura cada área, restaura, meu Deus, restaura o espírito, restaura a mente, restaura o emocional, restaura o físico. Nós estamos orando aqui. Restaura a casa dela, restaura o casamento, restaura os filhos, restaura o financeiro, restaura, meu Deus. Eu te imploro, eu consagro cada propósito, cada projeto, eu consagro ao Senhor para a restauração, e eu determino uma unção de restauração, de poder, de mudanças na vida de cada um. Que essa pessoa saia desse jejum, do primeiro jejum, com uma força, um poder, confiando naquilo que está escrito. Está escrito. Ela tem que lançar mão, ela não tem que ficar pensando bobagens, mas ela tem que dizer: diabo, está escrito, você não tem poder sobre mim. Eu já venci, eu já venci. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Eu já venci, eu sou livre, essa vitória é minha, a minha vida já está restaurada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para o Espírito Santo: eu sei que eu estou recebendo uma unção de restauração. E eu vou sair desse jejum com o meu espírito totalmente restaurado, com uma restauração, com essa unção que vai me levar além, a viver tudo o que eu preciso e sonho. Em nome de Jesus, com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja. Fala lá: Senhor, visita lá, rua tal, número tal, bairro tal, situação tal. Visita, meu Deus, visita agora e haja. O que você precisa que Deus faça lá? Senhor, eu preciso que o Senhor visite. Eu te dou o endereço. Vai lá, meu Deus. Visita esse lugar. E haja nesse lugar. Muda as coisas lá, Senhor. Muda. Restaura a minha casa, minha família. Restaura o meu financeiro.
Senhor, me restitua. Visita lá, eu preciso da bênção no meu trabalho, eu preciso da bênção lá na minha empresa, sobre os meus funcionários, sobre o meu patrão, eu preciso da bênção na minha família, eu preciso que o Senhor visite lá, aquele lugar, esse local, esse endereço, e faça uma grande obra lá, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos unidos. Tua palavra diz, está escrito, que quando 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, assim será. E que tudo que for ligado aqui na terra, será ligado no céu. Então, meu Pai, está escrito. Então eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu concordo com todos os milagres. Eu concordo com mudanças, com transformações. Eu concordo com as vitórias, com as restaurações, reconstruções, restituições. Eu concordo com as mudanças da vida dessa pessoa. Eu concordo com a mudança da vida dela. Eu concordo com a força, o poder, a restauração. Eu concordo que a vida dela nunca mais será a mesma. Eu ligo aqui na terra todas essas restaurações, restituições, reconstruções, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo tudo que estava amarrando, travando, bloqueando as vitórias dela. Eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Eu profetizo a vitória dela. Eu profetizo a sua vitória. Seja abençoado, seja abençoada, seja fortalecido. Receba vida, receba poder para ir além. Receba um ânimo, cura para o seu espírito, força. Eu declaro a sua vida transformada. Eu profetizo desse altar que a sua vida muda e nunca mais será a mesma de agora em diante, que Deus vai entrar em ação, Ele está entrando e coisas estão sendo modificadas. Eu te abençoo com a vitória que você veio buscar, em nome de Jesus Cristo, que hoje você receba aquilo que veio buscar da parte de Deus, e viva a glória do Senhor, e caminhe de força em força, de fé em fé, de glória em glória, para uma glória maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 obrigada a Deus.